Antes de mergulharmos no mistério e no romance do conto de hoje, eu gostaria de saber de onde você está nos acompanhando. De qual lugar do Brasil você está ouvindo esta história agora? Deixe o nome da sua cidade e do seu estado aqui nos comentários. Eu adoro saber até onde os nossos contos de época estão viajando. O crepúsculo na Fazenda Palmeiras nunca pareceu tão denso. O sol se escondia atrás das montanhas de Minas Gerais, deixando para trás um rastro de nuvens escarlates que sangravam sobre o cafezal infinito. Para quem olhasse de longe, era apenas o fim de mais um dia de labuta, mas para Clara, cada minuto que o relógio de carvalho da sala principal batia era um passo em direção ao abismo ou à glória. Ela estava parada no pequeno quarto de servidão. Um cômodo onde o teto parecia baixar um pouco mais a cada dia, tentando esmagar seus sonhos. Mas naquela tarde, Clara não se sentia pequena. Sob o tecido áspero de seu avental de algodão cru, o pergaminho amarelado queimava contra sua pele. Era o testamento original de seu pai, o documento que o coronel Custódio acreditava ter transformado em cinzas há 2 décadas. A verdade era uma chama que Clara vinha abafando no peito, mas que agora ameaçava incendiar toda a estrutura de poder daquela fazenda. Ela se aproximou do espelho de cristal manchado, o único luxo que restara de seus antepassados. Olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho pesado, pelas madrugadas limpando a prata que deveria ser sua, lavando o chão que seus pés deveriam pisar como dona. Hoje não. Ela sussurrou para o próprio reflexo. Hoje a serva morre para que a herdeira possa finalmente nascer. Enquanto isso, o casarão ganhava vida com uma agitação frenética. O coronel Custódio não era apenas um fazendeiro. Ele era um homem que alimentava seu ego com a submissão alheia. Naquela noite, ele receberia a elite da região. O som das carruagens chegando, o ranger das rodas no cascalho e o relinchar dos cavalos de raça ecoavam pelo pátio. Clara ouvia tudo da cozinha, onde o cheiro de assados, ervas finas e vinhos caros se misturava ao calor sufocante dos fogões a lenha. O coronel caminhava pelo salão com sua bengala de castão de ouro. Cada batida no assoalho de jacarandá soando como um martelo de juiz, ele estava radiante. A safra de café daquele ano fora recorde, e ele se sentia o senhor absoluto do destino de todos ali. Ao seu lado, o feitor Silvério, um homem cuja alma parecia feita do mesmo couro seco de seu chicote. Observava tudo com olhos de serpente. Silvério era a sombra do coronel, o executor de suas ordens mais sombrias, e ele sentia que algo estava diferente no ar. Ele olhava para Clara enquanto ela passava com as bandejas. E seus olhos pequenos e cruéis pareciam tentar perfurar o avental da moça. O banquete começou sob o brilho de dezenas de candelabros de prata. À mesa, sentavam-se o delegado regional, Dr. Arnaldo, um homem de leis, mas de pouca coragem. O juiz de paz, cujas sentenças muitas vezes eram compradas com sacas de café. E os fazendeiros vizinhos, que bajulavam Custódio por medo ou interesse. Clara servia o vinho, movendo-se como um fantasma entre as cadeiras de espaldar alto. Vejam só esta safra! Exclamou o coronel, erguendo sua taça de cristal. O solo desta fazenda é sagrado. Produz o melhor fruto do império porque é cuidado por mãos firmes. A ordem e a disciplina são as bases desta casa. Ele então se virou para Clara, que servia o prato do juiz com um sorriso cínico. Ele tocou o braço dela com a ponta da bengala. Vejam esta moça, por exemplo, uma órfã que recolhi da sarjeta. Sem pai, sem eira nem beira, dele teto, comida e trabalho. É o que o bom coração de um homem de posses faz pela sociedade. Ela é o testemunho da minha caridade. Uma risada contida percorreu a mesa. Os convidados olhavam para Clara com indiferença, como se ela fosse parte da mobília. Mas Clara não baixou os olhos. Pela primeira vez em 10 anos, ela sustentou o olhar do coronel. Por um breve segundo, o sorriso de Custódio vacilou. Ele viu algo naquele olhar castanho que não era submissão. Era um julgamento silencioso. Lá fora,
Escondido nas sombras do pomar de laranjeiras, Gabriel vigiava. Ele era o forasteiro que viera em busca de justiça. O homem que entregara a Clara a última peça do Pabeca sobre o assassinato de seus pais. Ele sabia que o plano era arriscado. Se Clara falhasse, o coronel não a mandaria apenas para a rua. Ele a mandaria para a cova. Gabriel apertou o cabo de sua pistola, esperando o sinal. Dentro da casa, a tensão subia junto com os vapores do álcool. Clara voltou à cozinha. O coração batia tão forte que ela sentia as têmporas latejarem. Ela retirou o documento do avental. O papel estava úmido de suor, mas as letras de seu pai ainda estavam lá, firmes, gritando por justiça. Ela o colocou sobre uma bandeja de prata polida, cobrindo-o com um pano de linho branco, como se fosse apenas mais uma iguaria a ser servida. Ela entrou no salão novamente. O silêncio começou a se espalhar, partindo da cozinha até a mesa, como uma onda de gelo. Clara não foi em direção às garrafas de vinho. Ela caminhou lentamente até o centro do tapete persa, parando exatamente entre o juiz e o delegado. O coronel, já levemente embriagado, franziu a testa. O que é isso agora? Onde está o licor? Saia daqui, sua estúpida. Volte para os fundos. Clara não se moveu. Ela respirou fundo e, quando falou, sua voz não era de uma criada. Era uma voz que carregava o peso de gerações de verdade. O senhor fala muito em caridade, coronel. Mas esquece de falar em herança. Esquece de dizer aos seus convidados que cada grão de café desta terra foi plantado sobre o sangue de meu pai, o verdadeiro dono desta fazenda. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. O delegado largou o talher, que tilintou no prato com um som metálico que pareceu um tiro. O coronel Custódio tentou levantar-se, mas suas pernas pareciam de chumbo, como ousa. Guardas! Silvério! Tirem esta louca daqui imediatamente. Mas Silvério hesitou por um segundo ao ver o olhar dos convidados. Clara, com as mãos firmes, puxou o linho da bandeja. Meu lugar, senhor Custódio, nunca foi na cozinha. Meu lugar é nesta cabeceira, onde meu pai se sentava antes do senhor ordenar que Silvério o emboscasse na curva do rio. Ela estendeu o documento para o juiz. Este é o testamento real, reconhecido pelo Império. O senhor nunca comprou esta fazenda. O senhor a roubou. O juiz, tremendo, pegou o papel. Ele reconheceu o selo. Ele reconheceu a assinatura do antigo proprietário. O rosto do coronel passou de um vermelho colérico para um cinza cadavérico. Ele olhou em volta, procurando apoio, mas os amigos que ele comprara com jantares luxuosos agora se afastavam, sentindo o cheiro da carniça política. O império de Custódio, construído sobre o medo e a fraude, estava desmoronando no meio de um banquete de luxo. Isso é falso, uma falsificação grosseira. Gritou o coronel, sua voz agora aguda e desesperada. Ele avançou em direção a Clara, erguendo a bengala para golpeá-la, mas o delegado Arnaldo, percebendo que o vento havia mudado de direção, interveio. Calma, coronel. Se este papel for o que ela diz, temos um crime de Estado em mãos. Um crime de sangue de posse. Clara deu um passo atrás, seu peito subindo e descendo com a adrenalina. Ela olhou para o coronel, que agora parecia um velho pequeno e patético, encolhido em suas roupas caras. A máscara havia caído, mas, enquanto o salão fervia em discussões e acusações, os olhos de Clara encontraram os de Silvério. O feitor não estava olhando para o papel, ele estava olhando para o pescoço dela. Nas sombras do corredor, ele sacou uma faca longa e afiada, desaparecendo na escuridão enquanto os outros gritavam. A justiça havia chegado à sala de jantar, mas a vingança ainda rondava os corredores escuros da fazenda Palmeiras. O testamento provava quem era a dona da terra, mas naquela noite de lua cheia. A verdadeira pergunta era: quem sairia vivo daquela casa para ver o sol nascer sobre a nova proprietária?